A inflação voltou a assustar os investidores, o mercado, os economistas, porque tanto a inflação ao consumidor quanto a do produtor e o PCE, que é a inflação oficial do Fed, voltaram a incomodar. Em janeiro eu comentei com vocês aqui várias vezes que existiam motivos para crer numa inflação mais alta nos Estados Unidos no mês de janeiro, e é isso que aconteceu. Mas com o desemprego americano muito baixo e com a atividade econômica mostrando sinais de reaceleração logo no início desse primeiro trimestre de 2023, existem motivos para crer que a inflação terá mais dificuldades para retornar para o nível de 2%. Nós já descobrimos recentemente aqui que até mesmo o mercado financeiro percebeu que a inflação ela é mais pegajosa e que o Banco Central ainda tem um longo trabalho pela frente, restringindo a política monetária para desacelerar a atividade, melhorar o mercado de trabalho e voltar com uma inflação de 2%. Nesse vídeo nós vamos falar sobre três coisas. Primeiro, o que fez a inflação reacelerar em janeiro, o que significa Trimmed Mean, que é um indicador, uma métrica de inflação alternativa ao Core PCE calculada pelo Fed de Dallas, e o que esperar para a próxima reunião do Fed, porque tem algumas surpresas acontecendo no mercado de futuros que eu acho que vocês vão gostar de saber. Para quem não me conhece, meu nome é Igor Mundstok, eu sou economista e consultor de investimentos. Se vocês gostam desses vídeos, incentivo vocês a deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com seus amigos, se inscreverem no canal, fazerem parte da comunidade de membros e vamos falar de macro. A inflação americana voltou a acelerar em janeiro, ficando acima das expectativas do mercado. O PCE e o Core PCE vieram ambos em 0,6%, se esperava algo em torno de 0,4% a 0,5%. Olhando para os componentes, dando mais atenção para o que compõe a inflação, nós percebemos que o mesmo problema do CPI se repete aqui. A inflação de serviços permanece elevada. São essas colunas em laranja que vocês conseguem ver nesse gráfico. Vamos recapitular o que o próprio Fed já vem falando há muito tempo. O que está fazendo a inflação de serviços permanecer elevada é o mercado de trabalho excessivamente apertado, um desemprego baixo, com uma demanda por trabalhadores muito elevada. O que deixou o mercado preocupado aqui foi que a inflação anual, olhando para o Core PCE, acelerou também. Saiu de 4,6% para 4,7%. Tudo bem, uma diferença de 0,1% não é o fim do mundo, eu concordo. Só que essa inflação está nos mostrando uma imagem muito simples. Ela subiu muito rapidamente na pandemia e hoje está tendo dificuldade para cair. Eu diria, inclusive, que ela encontrou uma certa resistência para cair. E o que dificulta o seu retorno à meta do Fed. Aí eu pergunto para vocês, qual é a solução para esse problema? O que o Fed pode fazer para solucionar esse problema? Mais juros. Uma política monetária mais restritiva. Eu vou mostrar um gráfico para vocês com três indicadores, dos quais dois vocês já conhecem, que é o Core PCE e o Core CPI. O terceiro deles chama-se Trimmed Mean. É uma inflação alternativa ao núcleo do PCE, que é calculada pelo Fed de Dallas. Vocês estão vendo aqui o indicador desde 2019, ele subiu rapidamente a partir de 2021, e desde junho de 2022, eu vou repetir, junho de 2022, ele está praticamente de lado. Ele praticamente não cai. Ele fica ali entre 4,5% e 4,7% e nos mostra claramente que a inflação subiu rápido e está tendo dificuldade para cair. Nesse outro gráfico, vocês estão vendo o mesmo indicador, os mesmos indicadores desde 1995. Pergunto para vocês, a inflação está alta ou não está? O Fed tem mais trabalho pela frente ou não tem? Aí eu pergunto, qual é a probabilidade do tal do pivô que o mercado tanto sonha há tanto tempo? Quantos vídeos eu já falei para vocês que a probabilidade de um pivô, por enquanto, é muito baixa, é muito cedo. Lembrando que o pivô de verdade é o Fed anunciar, ou qualquer outro banco central anunciar, que eles pretendem cortar a taxa de juros no futuro, daqui a pouco. Enquanto a inflação continua mostrando sinais de que em alguns momentos está subindo, reacelerando, ou dificuldade para cair, é muito cedo, é precoce o Banco Central anunciar políticas monetárias que sejam mais neutras ou até expansionistas. Recentemente nós vimos num vídeo que eu fiz aqui que o próprio mercado já digeriu essas informações e está percebendo que a inflação ela é pegajosa, ela é persistente. Como vocês acham que o mercado de juros reagiu às informações recentes? Olha aqui na tela. Para 2023 e para 2024, na sexta-feira, quando o PCE foi divulgado, o mercado ajustou as suas expectativas.
A taxa de juros para o fim de 23 subiu 9 basis points para 5,30 e a de 2024 subiu bem mais, 21 basis points, está se aproximando de 4%. O que eu falei no vídeo recentemente para vocês? A meta do Fed, a mediana do Fed para 2023, a taxa de juros, é de 5,10. Hoje o mercado é mais agressivo que o próprio Fed. E para 2024 está se aproximando. Mediana das projeções do Fed é 4,1, já está em 4%. Ou seja, o Fed não precisou fazer absolutamente nada para o mercado comprar a história de que a inflação ela é persistente e que será necessário o higher for longer. Isso é uma taxa de juros mais alta por mais tempo. O próprio mercado percebeu isso através dos indicadores. E isso, infelizmente, foi responsável pela perda de ímpeto dos ativos de risco. Vocês estão vendo ativos de risco voltarem a cair, S&P 500 já abaixo de 4.000 pontos, em cima da média de 200 períodos no diário, dólar ganhando força no mundo, Treasury subindo. Realmente houve uma mudança no sentimento do mercado desde que essas informações foram divulgadas. E olha que interessante, nós voltamos a encontrar investidores apostando que na próxima reunião do Fed a taxa de juros não vai subir em 25 basis, mas em 50 basis points. Claro, a maioria, 73%, aposta em 25 basis. Eu não estou dizendo que vai subir 50. Mas é intrigante perceber como a narrativa do mercado mudou. Nós saímos de um mercado que era bem dove, eu diria até dove ao extremo, precificando, o mercado não fala, ele precifica, cortes na taxa de juros no segundo semestre de 23, agora ele é mais agressivo do que o próprio Banco Central. Como o Banco Central já vem reduzindo o ritmo de ajuste a algumas reuniões, 75 para 50 e 25, eu acho improvável que eles retomem ajustes maiores. A não ser que, aí nós temos uma condição, a não ser que os membros, nas próximas aparições, entrevistas e eventos que participem até a reunião do dia 22 de março, comecem a falar, pois é, existe uma probabilidade maior de 50 vezes. Dessa maneira, eles vão preparando o mercado com transparência, que é sempre importante. O Fed aprendeu lá em 2013 que é importante ter transparência, se comunicar bem com o mercado, o Forward Guidance. Eles vão preparando o terreno, realmente eu acho que é importante 50 vezes. Bom, aí nós veremos uma mudança nessa expectativa de mercado. Menos, hoje em 73%, menos vão apostar no ajuste de 25 e mais começarão a apostar em 50 vezes. Só que aí o Fed, os integrantes do Fed não, do FONC, os membros do comitê, provavelmente vão trazer essas informações para o mercado, preparando ele para o que pode acontecer no futuro. Mas para a gente finalizar aqui, eu gostaria mesmo de uma coisa. Escutar a explicação do Mr. Powell para o que tem acontecido com as condições financeiras, um indicador que já repeti aqui várias vezes, inclusive nas traduções simultâneas, que vem caindo há mais de mês. Ele fez pico lá em outubro de 2022, vem caindo consistentemente, semana após semana. Eu recebo e-mail do Fed de Chicago toda quarta-feira de manhã, e toda vez que eu leio o e-mail, tá lá, condições financeiras estão caindo. They're loosening again. Pô, isso não poderia estar acontecendo. Agora que a inflação está reacelerando e a atividade também, eu quero ver o que eles vão fazer para colocar essas condições financeiras mais para cima, mais contracionista, porque isso abriu espaço para narrativas irreais do mercado. Tudo bem que tem pessoas que apostam no soft landing e no hard landing. Cada um tem a sua estratégia de investimento e avalia o cenário de forma individual. Só que recentemente se criou uma narrativa do no landing. Essa, para mim, é a mais improvável de todas. Uma esperança de que a atividade nem vai desacelerar. Vai voltar a acelerar com a inflação caindo. Só que eu entendo por que essa narrativa foi criada. Porque o próprio Fed, ou melhor, o próprio Powell, deu esperanças para que isso acontecesse. Olha quantas vezes o Powell comentou sobre a desinflação começou. A última reunião, ele repetiu mais de 10, acho que 15 vezes, a palavra desinflação. E aí, eu, obviamente, vendo isso, percebo agora, entendo por que as condições financeiras estão caindo. Ele deu a esperança ao mercado. Sendo que o próprio Fed já comentou várias vezes que a inflação é um indicador difícil de ser previsto. Ele é muito imprevisível. Eu acho que eles sinalizaram algo
importante com muita antecedência. Eu até brinquei recentemente nas redes sociais que a desinflação foi transitória, porque desinflação foi uma palavra muito citada recentemente pelo próprio Fed, e transitória é uma palavra que ficará marcada na memória do mercado pelos erros de comunicação e de projeção que o Fed teve em 2021. A inflação é transitória, a inflação é transitória. Quando viram, já estava em 4, 5, 6%. O CPI chegou a 9% ano passado. Então eu brinquei, a desinflação foi transitória, usando duas expressões bastante dove dos próprios membros do Fed, porque, novamente, foi um erro de comunicação. Com muita antecedência, sinalizaram coisas que são excelentes para o mercado, bolsas subiram, treasuries caíram, mas que ainda é cedo. É cedo porque a economia vem reacelerando, não todos os setores, o setor imobiliário está horrível ainda. Setor industrial, uma leve recuperação, mas o de serviços, que é o de fato inflacionário dentro do CPI, PPI e PCE, vem reacelerando e isso é inflacionário. Muito obrigado e até mais.